pessoal, vou dar início a uma série de aulas recheada de questões de concurso público de legislação ambiental. Vou começar com a Lei 6938, que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, lei muito importante e muito cobrada em prova de concurso, ok? Então, vamos começar, mas antes não deixem de se inscrever no canal, porque assim vocês acompanham de perto todos os lançamentos de vídeo resolução, de vídeo aula, tá? Que eu tô sempre colocando aqui no canal, ok? Então, bora começar. Bom, o artigo 1º diz o seguinte: esta lei, com fundamento nos incisos 6 e 7 do artigo 23 e também do artigo 225 da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. O artigo 1º da Lei 6938 fala sobre matéria que será discutida por essa lei, que será implementada por essa lei, né? Que é o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente. E também que ela se fundamenta em princípios que estão na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a nossa lei suprema. E que princípios são esses? Princípios presentes nos incisos 6 e 7 do artigo 23 da Constituição Federal, que diz o seguinte, lá no artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. No inciso 7, preservar as florestas, a fauna, né, que é o conjunto de animais, tá? E a flora, que é o conjunto de vegetais. E também se fundamenta no artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe sobre meio ambiente e diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, além de trazer uma série de medidas que devem ser implementadas pelo poder público para assegurar a efetivação desse direito, tá bom, pessoal? Então, o primeiro artigo da Lei 6938 fala sobre a matéria dessa lei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Os mecanismos de sua aplicação e efetivação, além da composição do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que veremos melhor ao longo do nosso estudo. E também sobre o Cadastro de Defesa Ambiental, que também veremos melhor adiante, tá bom? Vamos logo para a nossa primeira questão da CESP-CEBRASP, que diz o seguinte: embora os diferentes estados da federação, por meio de resoluções do CONAMA, procurem agir de maneira integrada na proteção ao meio ambiente, ainda não foi promulgada a lei que defina a Política Nacional do Meio Ambiente. Isso está certo ou está errado, pessoal? Está errado, né? Inclusive, estamos, né, tratando dessa lei aqui no nosso estudo, né? Estamos estudando essa lei, que é a lei que define a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, tá bom? Então, essa questão está errada. Bom, o artigo 2º dessa lei fala sobre os objetos e princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo muito importante, tá bom, pessoal? E muito cobrado em prova de concurso. Então, vamos fazer a leitura dele. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido os seguintes princípios. Então, gente, a Política Nacional do Meio Ambiente visa preservar e recuperar quem? O meio ambiente, com finalidades econômicas, tá bom? Mas também de modo a oferecer dignidade à vida humana. E os princípios que devem ser atendidos são os seguintes. Inciso 1. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Bom, do equilíbrio entre seres vivos, em torno da relação também, né, da relação antrópica, que é essa relação envolvendo o ser humano, tá? Então, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, ou seja, um patrimônio de todos, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, é um patrimônio de todos, que deve atender a coletividade, a sociedade, a comunidade, ok? No seu o segundo inciso diz o seguinte: racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Então, pessoal, é usar de forma racional, de forma controlada, seguindo os parâmetros legais
Quem? O solo, o subsolo, a água, o ar, tá? Os recursos da natureza. Inciso 3, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Então, os recursos oferecidos pelo ambiente devem ser usados de forma controlada, planejada, tá? E seu uso deve ser fiscalizado pelo poder público. Inciso 4, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Os ecossistemas, que são áreas que combinam seres vivos, né, com elementos não vivos, como ar, a água, por exemplo, devem ser protegidos, principalmente áreas, né, representativas, áreas mais vulneráveis, que demandam mais cuidado. Inciso 5, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Essas atividades, pessoal, demandam atenção pelo poder público, que deve restringir ou delimitar áreas com essa finalidade, para essa finalidade, que deve atender a parâmetros legais, em termos de localização, potencial poluidor, visando um controle de suas atividades e compatibilizar essas atividades com a capacidade de suporte daquele ambiente. Inciso 6, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Esse inciso tem relação com o estímulo ao estudo e à pesquisa, né? Tendo em vista o quê? Proteger de forma mais racional e consciente os recursos da natureza, né? Dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, que é você utilizar os recursos sem esgotá-los, tá? De modo que as gerações futuras também consigam utilizar. Inciso 7, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Esse inciso diz que, além de criar meios de implementar qualidade ambiental, compete à Política Nacional do Meio Ambiente acompanhar de perto, né, se as condicionantes da qualidade ambiental estão sendo cumpridas, né, por quem pratica as atividades poluidoras, as atividades econômicas, por exemplo. Inciso 8, recuperação de áreas degradadas. Também compete à Política Nacional do Meio Ambiente criar mecanismos de recuperação de áreas degradadas, tá? De áreas que foram devastadas, visando o quê? Torná-las produtivas novamente, ok? Inciso 9, proteção de áreas ameaçadas de degradação. Esse inciso diz sobre a proteção de áreas vulneráveis, que deve ser feito, né? Essa proteção deve ser feita com maior rigor. Inciso 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Por fim, pessoal, o inciso 10 fala sobre o princípio da educação ambiental, que deve ser oferecida a todos os níveis de ensino, visando tornar a comunidade mais capacitada, tá? Mais consciente em relação à proteção do meio ambiente. Então vamos para a nossa segunda questão da CESP-CEBRASP, que diz o seguinte: um dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida em 1981, é a educação ambiental em todos os níveis de ensino, incluindo a educação para a comunidade, com o objetivo de capacitar os indivíduos para a participação ativa na defesa do meio ambiente. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Sim, pessoal, ela está correta. Acabamos de estudar sobre isso, né? Essa mesma redação, ela está no inciso 10 do artigo 2º da Lei 6938, né? Que a gente acabou de analisar. Então, a questão está certinha. Vamos para a terceira questão da CESP, que diz o seguinte: a PNAMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, tem por objetivo a preservação da biosfera e a recuperação da degradação ambiental, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento econômico, aos interesses da Lei da Segurança Nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Bom, pessoal, o artigo 2º da Lei 6938 fala sobre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, que são a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e não da preservação da biosfera, e muito menos recuperação da degradação ambiental. Nem faz sentido, né? Promover a recuperação de degradação, né? E sim impedir a degradação. Né? Além disso, visa assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, tá, pessoal? Então, essa questão está errada. Vamos para a nossa quarta questão da CESP-CEBRASP, que diz o seguinte: um dos princípios constitutivos da PNMA, que é Política Nacional do Meio Ambiente, é o monopólio governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,
tendo em vista o meio ambiente como patrimônio público de uso coletivo a ser necessariamente assegurado e protegido. Bom, pessoal, essa redação não está de acordo com o inciso 1º, né, do artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente, que fala sobre a ação governamental e não monopólio. Tá? O restante da redação tá ok. A ação governamental que tá, no caso, né, o monopólio que está errado. Né? No caso, seria a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, tá? Então, como uma palavra está errada, a sentença inteira está errada, tá? Então, a questão está errada. O terceiro artigo da Lei 6938 nos dá definições ou conceitos de alguns termos, de termos importantes, né? No que diz respeito a essa política. Define no inciso 1º o que é meio ambiente, né? Meio ambiente. Meio ambiente corresponde ao conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá, pessoal? Ou seja, o meio ambiente é tudo que nos envolve, que contém elementos vivos e também elementos não vivos, que interagem entre si e influenciam no seu entorno e em tudo que se relaciona, né, com o meio. Seja em aspectos de ordem física, relevo, por exemplo, temperatura, pluviosidade, de ordem química, reações químicas, e de ordem biológica, que é o ser vivo propriamente dito, né? O inciso 2 diz que a degradação da qualidade ambiental corresponde à alteração adversa das características do meio ambiente. Ou seja, pessoal, degradar um ambiente é executar ações que modifiquem esse meio de forma adversa, de forma negativa, poluindo, por exemplo. O inciso 3 conceitua poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental, que promove alterações negativas na qualidade, no bem-estar ambiental, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Ou seja, a qualidade ambiental não se restringe ao meio ambiente em si, tá bom, pessoal? Mas as condições de saúde e segurança da população, a condições estéticas e sanitárias, a manutenção da biota dos animais, por exemplo. O inciso 4 define poluidor como sendo a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Poluidor é quem pratica atividades que geram poluentes, né, que geram poluentes ao meio ambiente e com isso geram, consequentemente, né, degradação ambiental. O inciso 5 define recursos ambientais como sendo a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Ou seja, todos os elementos, pessoal, vivos ou não vivos, que integram o meio ambiente. A quinta questão da CESP-CEBRASP diz o seguinte: de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abrigue e rege a vida em todas as suas formas corresponde ao conceito de recursos ambientais. Pessoal, esse conceito se refere ao meio ambiente, não a recursos ambientais, né? Nós acabamos de ver a definição de recursos ambientais, né? Que inclui uma série de elementos, né? Como a fauna, flora, mar territorial, solo, né? Então, essa questão está errada. A sexta questão do nosso estudo, da CESP-CEBRASP, diz o seguinte: poluição é alteração adversa das características do meio ambiente mediante o lançamento de matérias ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Mais uma vez, gente, o terceiro artigo da Lei 6938 sendo bastante cobrado em prova, né? Então, fiquem atentos. O conceito de poluição é exatamente esse. Essa redação, ela está no inciso 3 do artigo 3º da Lei 6938, tá? Então, a questão está certa. Vamos para a nossa sétima questão da CESP-CEBRASP, que diz o seguinte: a legislação brasileira conceitua como dano ambiental qualquer alteração adversa das características do meio ambiente. Esse conceito faz referência à degradação da qualidade ambiental, pessoal, e não a dano ambiental. Tá? Essa redação, ela está no inciso 2 do artigo 3º da Lei 6938, tá? Então, fiquem atentos, porque eles trocam as palavras, ok?
modificou uma palavra, o conceito fica todo errado. Então a questão está errada. O quarto artigo dessa lei fala sobre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, né? O que essa política visará? A compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Esse inciso fala sobre encontrar um meio termo, tá? Entre utilizar os recursos naturais sem comprometer o meio ambiente, promover o desenvolvimento econômico sem comprometer a qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico. O inciso 2 diz o seguinte: a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Esse inciso fala sobre demarcar áreas como de prioridade em termos de execução de ações, né, tendo em vista preservá-las. São áreas mais vulneráveis ou por qualquer outro motivo demandam essa prioridade e que isso deve atender aos interesses das unidades federativas, ok? Inciso 3 diz o seguinte: ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e ao manejo de recursos ambientais. Esse inciso fala sobre a importância da criação de critérios, de parâmetros que devem ser atendidos, né, pelas fontes poluidoras e também durante o manejo de recursos ambientais, de modo a manter a qualidade ambiental. Ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Esse inciso fala sobre investimento em pesquisa e tecnologia. Para quê, gente? Para o aprimoramento, para melhorias no uso dos recursos ambientais. Inciso 5, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Esse inciso fala sobre a importância da difusão de informações sobre práticas sustentáveis, da importância de uma formação coletiva que seja consciente, que seja ativa, participativa na manutenção da qualidade ambiental. Inciso 6, a preservação e a restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Esse inciso fala sobre a utilização racional e consciente dos recursos ambientais, tendo em vista sua preservação e sua restauração, ou seja, utilizar sem esgotar, sempre em concordância com a manutenção do equilíbrio ecológico. Inciso 7, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Esse inciso fala sobre a obrigação do poluidor de reparar os efeitos gerados pelas suas atividades ao meio ambiente ou de indenizar os danos negativos causados. A oitava questão do nosso estudo da CESP e Sebrasp diz o seguinte: os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente incluem o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais e a difusão desse avanço tecnológico voltado para o manejo do meio ambiente. Sim, pessoal, a questão está certa. Essa redação está no 4º artigo da Política Nacional do Meio Ambiente, mais precisamente no inciso 4, tá bom? Então, o que é cobrado nessas provas, pessoal? A letra da lei. Então, você tem que parar e tem que ler e interpretar, claro. O 5º artigo da Lei 6938 diz o seguinte: as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a orientar a ação dos governos da União, dos estados, do DF, dos territórios dos municípios, no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observando os princípios estabelecidos no artigo 2º desta lei. Esse artigo fala sobre diretrizes que nos dão orientações sobre como essa política deve ser formulada através de normas, planos e a quem ela se destina, né? Que é orientar a ação das unidades federativas em relação à execução de medida que vise a preservação do meio ambiente. O parágrafo único diz o seguinte: as atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. As atividades, sejam públicas ou privadas, todas elas devem ser executadas de acordo com essa política, obedecendo os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. A 9ª questão do nosso estudo da CESP diz o seguinte: todas as atividades empresariais, sejam públicas ou privadas, devem ser exercidas em consonância com as diretrizes da PNMA.
Acabamos de ver isso, né, pessoal? Sim, todas as atividades, sejam públicas ou privadas, né, devem estar em consonância, devem estar em acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a questão está certa. Bom, pessoal, vamos para o 6º artigo, bem importante, que diz o seguinte: os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, assim estruturado. Então, o SISNAMA é instituído pela Lei 6938, né, que implementa a PNMA, e tem uma composição que é a seguinte: inciso 1, órgão superior. O Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Então, pessoal, o órgão superior é o Conselho do Governo, que está em contato direto com o Presidente, nessa função de assessoramento, tá? Inciso 2, órgão consultivo e deliberativo. Quem é o órgão consultivo e deliberativo? É o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho do Governo, né, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e também deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Então, o órgão consultivo é formado pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que emite, inclusive, várias resoluções, tá? Que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas aqui de legislação ambiental. Então, a função desse órgão é propor orientações ao Conselho do Governo e deliberar, que no caso é decidir, após algumas discussões e consultas, sobre o estabelecimento de normas que estejam de acordo com o meio ambiente equilibrado e saudável. Existem outros órgãos, a gente vai vendo por partes, tá bom, pessoal? Mas vamos para mais uma questão. A 10ª questão, que é o seguinte, diz o seguinte: o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA? Sim, pessoal, questão direta, objetiva, né? Acabamos de ver que o CONAMA compõe um órgão consultivo e deliberativo e que o Conselho do Governo compõe um órgão superior, né? Então, a questão está certa. Continuando no 6º artigo, existe também o órgão central, que é composto pela Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, tá? É um órgão atuante na coordenação e supervisão da implementação das diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo composto pela Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, tá? O SISNAMA também é formado por órgãos executores, compostos pelo IBAMA e pelo ICMBio, que é o Chico Mendes, que tem como finalidade executar, pôr em prática as diretrizes governamentais dentro dos limites de cada competência. Também existem os órgãos seccionais, que são formados por órgãos e entidades estaduais que se relacionam com a execução de projetos, programas, controle e fiscalização daquelas atividades causadoras de degradação ambiental, mais no âmbito estadual. E, por fim, existem os órgãos locais, que são formados por órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, mais no âmbito municipal, mais localmente, tá? Dentro da sua jurisdição. Vamos para a nossa próxima questão da CESP e SEBRASP, que diz o seguinte: o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, previsto na legislação infraconstitucional, né, que está abaixo da Constituição, que é a nossa lei suprema, sendo um órgão superior com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da Política Nacional do Meio Ambiente. Já vimos, pessoal, que o CONAMA é órgão consultivo e deliberativo e não um órgão superior, tá? Então a questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: uma fundação privada com o objetivo de realizar a fiscalização ambiental em determinado estado da federação integra o SISNAMA como órgão seccional. Essa questão está errada, tá, pessoal? Faz parte dos órgãos seccionais os órgãos ou entidades estaduais, ou seja, órgãos públicos e não privados. Vamos para o nosso oitavo artigo, né, da Lei 6938, que fala sobre as competências do CONAMA, que são estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos estados e supervisionada pelo IBAMA.
Então, compete ao CONAMA estabelecer esses parâmetros ambientais em relação ao processo de licenciamento ambiental, né, e de um empreendimento, né, ou de uma atividade poluidora, mediante proposta do IBAMA que corresponde ao órgão executor. Inciso 2. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como, né, a entidades privadas, né, as informações indispensáveis pela apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. Então, compete ao CONAMA determinar quais estudos serão feitos, né, de modo a buscar alternativas que reduzam o impacto ao meio ambiente. O inciso 3 foi revogado. O inciso 4 fala sobre homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Compete ao CONAMA homologar, ou seja, tornar oficial, possíveis acordos que convertam as penalidades que envolvam dinheiro, né, multa, em execução de medidas de proteção ambiental. Inciso 5. Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral ou condicional e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Também compete ao CONAMA gerar restrições de linhas de crédito e financiamento de estabelecimentos aos poluidores que estejam em desacordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Não só restringir, mas também a possibilidade de perder, né, de perda de benefícios fiscais. Vamos para o inciso 6. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes. Compete ao CONAMA criar normas, parâmetros de abrangência nacional que devem ser seguidos por veículos automotores, naves, embarcações, tá? Inciso 7. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Por fim, a criação desses parâmetros e padrões de controle da qualidade ambiental compete ao CONAMA. O 9º artigo dessa lei enumera os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que são o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, ou seja, de parâmetros a serem seguidos pelos executores de atividades econômicas, o zoneamento ambiental, que é a delimitação do uso do solo para diferentes finalidades, né, de forma planejada, a avaliação de impactos ambientais, que é analisar os impactos ambientais através de estudos ambientais que fazem parte do processo de licenciamento ambiental. O licenciamento, né, que é o conjunto de procedimentos, né, que visam a análise, a construção, a operação, o monitoramento de atividades potencialmente poluidoras ou que causam algum tipo de impacto, né, algum tipo de efeito adverso ao meio ambiente. E também a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Incentivar e estimular a implementação de tecnologias que visem promover melhorias da qualidade ambiental. A criação de espaços territoriais, especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas, ou seja, criar unidades de conservação que serão especialmente protegidas pelo poder público, visando a manutenção do seu patrimônio ambiental. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que é a difusão de informações através de um sistema coordenado de abrangência nacional. O Cadastro Técnico Federal, o CTF, de atividades e instrumentos de defesa ambiental, né, que seria esse registro obrigatório de quem realiza algum tipo de consultoria ambiental. Por exemplo, né, o CTF ele é instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente e fica sob a administração do IBAMA. As penalidades disciplinares ou compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo IBAMA, a garantia de prestação de informações, né, relativas ao meio ambiente, obrigando seu poder público a produzi-las quando inexistente, né? Então a transferência de informações também constitui um instrumento.
O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou Utilizadora dos Recursos Ambientais, que é o CTF, nesse caso, é para pessoa física ou jurídica, né? E jurídica que execute atividades poluidoras, por exemplo. Instrumentos econômicos, como a concessão florestal. O poder público delega o uso de uma área para uma empresa, por exemplo, de forma onerosa, envolvendo pagamento, mas que ali seja praticado um manejo sustentável. Servidão ambiental, que tem a ver com a renúncia de um proprietário, ele renuncia, um proprietário rural, ele renuncia ali um território, né? Quando ele abre mão daquela área, total ou parcialmente, de forma onerosa ou gratuita, em relação ao uso e exploração dessa área, né, para que ela seja utilizada para fins de conservação ou recuperação e tem um prazo mínimo de 15 anos, tá bom? E também um seguro ambiental, que é um seguro para cobrir possíveis danos ao meio ambiente causados pela empresa contratante, tá? Bom, a nossa próxima questão, ela fala o seguinte: são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente o licenciamento, o zoneamento, a instituição de relatório de qualidade ambiental do meio ambiente e a concessão florestal? Essa questão tá certa, a gente acabamos de ver, né, que o licenciamento, o zoneamento, relatório de qualidade do meio ambiente e concessão fazem parte, sim, dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. A nossa próxima questão, ela fala o seguinte: são instrumentos da PNMA, entre outros, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental e avaliação de impactos ambientais. Essa questão também está certa, acabamos de ver que padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental e avaliação de impactos ambientais que ocorrerá através de estudos de impacto, né, corresponde sim a instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Bom, pessoal, eu espero que essa aula tenha contribuído muito para os estudos de vocês, tá bom? Outras virão, assim como eu também tenho vídeo resolução aqui no canal, tem uma playlist só de vídeo resolução de questões de biologia e também de português, tá? Da banca CESP e Sebrasp. Então, não deixem, tá, de acompanhar e de maratonar para vocês estarem prontíssimos para o concurso de vocês, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!